Em instantes, mais um episódio do EscuSeuCast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Vinícola Aurora, toda hora é hora de Aurora. Esperança Caminhões, referência na compra e venda de caminhões seminovos. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Olá, eu sou Moisés Escússel e este é o EscuSeuCast. Que prazer ter você aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do EscuSeuCast no YouTube e no Spotify e também nos seguir no Instagram do EscuSeuCast. É dessa forma que você vai estar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Você está vendo essas taças maravilhosas aqui sobre a mesa? Elas são da Cláudia Giordani, do Ateliê Refúgio da Colina, ali no Vale dos Vinhedos. Taças maravilhosas feitas pelas mãos abençoadas dessa ceramista aqui da nossa cidade. Também nós temos aqui sobre a mesa as obras do escultor bento-gonçalvense Mauri Menegotto, que nos ajudam a dar essa ambientação toda especial à nossa bancada aqui. E também o EscuSeuzinho, que tem me acompanhado já em alguns episódios da minha amiga Luzmeia, do Ateliê da Luzmeia. E ela também me presenteou com esse presente muito bacana que eu faço questão aqui de ter ao meu lado. No episódio de hoje nós vamos falar com essa mulher aguerrida, batalhadora, que é administradora de uma rede de hotéis aqui da nossa cidade. E nós vamos falar com ela sobre as experiências de vida dela. Maitê da Londer Miquelon. Que prazer te receber aqui. Obrigada, eu pela oportunidade, é um prazer gigante, né, poder contar um pouquinho da minha história. Tá certo, tenho certeza que nós vamos ter um papo bem legal aí, né? E eu queria começar te pedindo, né? Tu nasceu dentro do ramo hoteleiro, dentro da rede hoteleira, digamos assim, né? Rede familiar. E como é que foi a tua infância nesse meio, assim? Tu vivia dentro do hotel pequenininha, estava sempre por lá, com a mãe, com o pai, com o vô? Sim, foi exatamente assim. Uhum. Passei minha infância, então, dentro do hotel. Na verdade, quando eu nasci, meus pais moravam em Porto Alegre. Uhum. E foi quando a gente começou a entrar, a família entrou no ramo hoteleiro, então, enfim, o vô fez um convite pro meu pai voltar para cá, Uhum. que ele tinha, os pais dele tinham um hotel atrás do Hospital Taquini. Certo. Onde ele também se criou, a infância dele dentro de um hotel, né? Naquela época, hotel era um lugar onde as pessoas que tinham algum doente no Hospital Taquini ficavam hospedados porque não existia quarto de acompanhante. Era uma espécie de uma hospedaria que eles diziam antigamente. Exatamente. Por aí, né? Então ele foi criado nesse ambiente, né? E até parece engraçado, mas a história se repete. Então, quando eu nasci, foi o momento em que a gente voltou a Bento e entrou nesse ramo. Então, minha infância foi dentro do hotel, assim como dos meus irmãos. E Tem dois irmãos, né? Tenho dois irmãos. Tárcio e Marcelo. Exatamente. E eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu era muito pequena. Quando eu me lembro da passagem onde eu sentava no colo da telefonista. Na época tinha aquela mesa telefônica onde para poder passar a ligação de um Ali ramal. no centro, não. Aí não, lá onde hoje é onde é o Grande Hotel. O Grande Hotel hoje. Uhum. Então eu sentava no colo delas e atendia o telefone e gostava de passar as ligações. Uhum. E eu só lembro que quando tinha que cronometrar a ligação para poder cobrar do cliente, daí essa parte eu não conseguia fazer porque eu era muito pequena.
Então, desde pequena, peguei gosto por isso. Depois, por volta de uns 13 anos, talvez um pouco antes, eu fiz um estágio durante as férias de verão. Acho que todo mundo que tem filho passa por isso. Eu faço a mesma coisa com os meus. Não consigo ver eles de férias em casa. Então, na época, eu fui ajudar no setor de compras. Do hotel? Do hotel. Nas férias de verão, fazia as cotações. Na época tinha cotações, né? Se fazia por telefone, na caneta. Depois vinha o gerente, na época era o Hermes Basso, que ajudava. Ficou um tempão ali, né? Ficou anos. Marido da Rojane. Da Rojane. Hoje temos a filha deles trabalhando conosco. Eu não sabia. A Sim. Gabriela? Não? Não, a mais nova, a Manuela. Manuela. Trabalha conosco no da Owner do Manaus. Não sabia. Sim. Bacana. E então eu cresci ali no almoxarifado, nas férias de verão. Depois, claro, fui estudar em Porto Alegre, enfim, fazer faculdade, daí outro momento. E quando me formei em administração, eu já tinha a ideia de fazer hotelaria, então foi a Canela fazer hotelaria. E eu me formei em 2002, em Canela, em novembro. E eu lembro que eu queria tirar umas férias, porque eu não aguentava mais, acho que passa o ano. E uma semana depois veio, então, o convite para a gente assumir o da Londres Vitória, que era o primeiro hotel de terceiros, né, que a gente vinha administrar. Aí eu tive só uma semaninha de férias e já entrei, né, nas negociações do hotel e ali entrei no ramo, definitivamente. Mas era algo que, tipo, na tua infância ou na adolescência, tu pensava, eu quero trabalhar, isso aqui vai ser o meu chão? Ou em algum momento da tua vida tu chegou a pensar assim, não, eu quero fazer outra coisa, sei lá, quero ser cantora, quero fazer algo bem diferente do que tu vivia ali? Eu sempre disse que eu queria ser duas coisas de pequenininha. Ou a atriz da Globo, queria ser atriz da Globo. Atriz da Globo, ou então eu ia cuidar dos hotéis, né? Como atriz realmente não passou da tenra infância, eu segui sempre com esse foco. Sempre gostei. Também acompanhei um pouco da história do Vinocap, ao lado do meu avô, dos meus tios também. Né? Recentemente falecido, Irajá. E também, com uma pegada diferente, a família, o que eu gosto de pensar, assim, em termos de família, é que ela te dá o que tu precisa para a tua vida adulta. Então, essa parte dos da Londres, vamos chamar assim, o vô da Londres, a Carmen, Irajá, eles tinham mais uma parte administrativa, burocrática forte. E o Tarcísio, então, aí a parte da minha mãe é um ramo mais visionário, desbravar, crescer. Visões totalmente diferentes, mas na minha visão complementares. Então foi uma escola. Eu entrei nos hotéis pela parte burocrática. Eu tô lá há 21 anos. Poxa, é um tempo, né? 21 anos, né? Nos bastidores. Então tu começou, tipo, muito jovem lá, né? Muito jovem. Você foi 21 anos no hotel, tu começou com uns 2 ou 3 anos lá. Isso. E 21 anos, então de carteira assinada, né? Poxa vida, que legal. Sim, então, e aí, em outubro do ano passado, eu resolvi, então, assumir um novo desafio dentro da empresa, que foi ficar à frente do setor comercial também. Certo. Antes eu ficava na questão administrativa, me envolvia com o comercial, mas não na linha de frente, não visitando clientes, não recebendo propriamente. E agora a gente, então, determinou que vai ser a família que vai tocar isso. Vamos ser realmente a cara do negócio. Porque até então, a parte comercial ela era o quê? Feita por pessoas de fora da família, contratadas, digamos assim? Exatamente. A gente contratava um gerente comercial e então ele prospectava clientes, a gente ajudava, mas a gente não estava na linha de frente propriamente dita. Agora não, agora os clientes são nossos. Então... É bem complicada essa questão de... E essa tua gerência é da rede como um todo ou é de parte dos hotéis? Não, da rede, como um todo. Hoje, né, no grupo ali que eu toco, então eu e o Tarcísio, né? Os hotéis, os 4 hotéis, temos a da Londres Turismo, que é a nossa agência dentro do grande hotel, o Parque Domadores de Pedra, Instituto Tarcísio Miquelon, esse faz parte do nosso escopo. E claro, dentro do grupo a gente tem também a Casa da Ovelha e o Parque da Ovelha, que é meu irmão mais velho, então o Tárcio, que toca
junto com a gente, mas enfim, é uma administração mais separada. Apesar de conjunta, ela é separada. Certo, certo. E já se nasce com essa veia empreendedora, assim, ou vai se adquirindo? Como tu falou, né? Pô, é um pouco da parte mais administradora, assim, um pouco da parte mais visionária. Tu acha que tu pegou muita coisa, assim, do Tarcísio, da tua mãe, do avô? Ou tu foi desenvolvendo isso dentro de ti de uma maneira mais individual, se é assim que eu posso dizer, né? Tu foi criando uma visão tua em função das visões que tu recebeu deles, ou tu criou uma visão mais tua sobre as coisas? Até muitas vezes, digamos assim, contrapor algumas coisas. Eu acho que aqui não tá muito legal, tem que fazer assim, e aqui também não tá muito legal, tem que fazer assim. É uma pergunta curiosa mesmo, nunca parei para pensar sobre isso, para falar a verdade. Eu acho que um pouco a gente tem que gostar, mas acho que muito a gente aprende, a gente adquire, a gente busca, né? Eu sempre quis isso, então desde muito pequena convivi, aprendi no dia a dia, e a convivência mais forte eu tenho com o Tarcísio, claro, no meu dia a dia, né? Eu costumo dizer que eu tenho aulas diárias, né? 30 a 40 minutos a gente conversa na noite, no final da manhã, ele vem na minha mesa, no pé da mesa, aqueles 30 a 40 minutos são minha aula. E então aprendo diariamente com ele. Essa questão de visão, eu acho que vem muito não foi uma coisa que nasceu comigo, mas da convivência. Da convivência, com certeza. A parte burocrática eu já acho que era uma coisa mais nata. Sempre gostei de estudar, sempre fui uma aluna aplicada. A matemática, essa questão aí bem tranquila, sempre foi uma coisa minha de criança. E a liderança também, apesar de ter momentos, eu acredito que a gente tem momentos na vida, tem momentos em que tu dá maior vazão ao que tu tem dom e outras que tu segura, tu muda, pelo menos na minha vida foi assim. E quando eu paro para pensar como é que eu era quando, sei lá, eu lembro muito de uma passagem minha na quinta série. Quinta série, eu acho que nem sei que idade a gente tinha, mas uns sei, 11 por aí, 12, 11, 12. Eu era, por exemplo, a líder da gincana. Eu estudei no Marista, então a gente tinha a gincana do Aparecida, que era o momento mais importante do ano para os estudantes. E a quinta série era o primeiro ano em que a gente estudava de manhã. Então nós saía dos pequenos para os grandes. E a primeira gincana que a gente enfrentou, eu fui a líder da turma, a líder da gincana. Me lembro de bater de porta em porta pedindo doação de agasalho, essas coisas. Então, eu fico pensando, mas a tua liderança já estava ali, né? Talvez depois fiquei um pouco mais tímida, um pouco mais reclusa, um pouco mais pro meu lado nerd, que eu digo. E depois... Agora tu falou nisso, né, de timidez. Tu teve essa fase durante bastante tempo? Eu vou te dizer assim, eu fiquei nos bastidores, né? Como tu pode ver, a maioria das pessoas nem sabem que eu tô no hotel há 21 anos. Eu ia te dizer porque eu vejo isso em ti assim, ó. Claro que eu te conhecia, a gente às vezes quando tava no hotel te via, mas tu tinha uma fase mais, como tu mesmo disse, mais de bastidor mesmo, né? E se eu posso ver, por que essa mudança assim de... Bom, agora eu vou mostrar um pouco mais de quem é a Maitê, vou falar um pouco mais da Maitê, vou falar de mim, né? Tem algum motivo para isso? Não? Tem, claro, sempre tem. Eu posso saber? Claro, com certeza. Eu acredito assim, a cara da empresa sempre foi, né, o Tarcísio. E, meu Deus, nem tenho palavras para descrever ele, a história dele. Então, a gente tinha como se fosse uma coisa natural na empresa. Ele era a cara da empresa, eu era o apoio, vamos dizer assim. A parte burocrática, trabalhávamos juntos, mas sempre era ele a figura que aparecia. Com o passar do tempo, a empresa também, a sociedade, as pessoas começaram... A gente começou a perceber que o mercado precisava disso. Precisava entender a linha de sucessão. Porque apesar de o Tarcísio a gente brincar que ele vai viver para sempre, né, a gente ainda não descobriu essa fórmula. Então a empresa começou a precisar... Mas se tu descobrir essa fórmula, eu quero também. Eu te prometo que eu te conto.
Então a empresa começou a sentir isso. A gente precisava ter também uma cara mais jovem, uma cara de sucessão. Foi realmente uma necessidade da empresa, não foi uma vontade própria minha. E eu sempre fui pelo que tem que ser feito, né? Eu não me importo, eu sempre digo, eu posso fazer qualquer coisa que eu me proponha a fazer. E aí tu vai me dizer, mas não é natural, tu vai sofrer. Não, eu vou aprender a gostar. Eu acho que a gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto. E isso para mim foi sair da minha zona de conforto. Nos bastidores eu estava muito bem, dominando o meu campinho. E com essa saída, se expor mais, então é um novo momento que começou em outubro do ano passado, assim, mais diretamente, quando a gente definiu essa questão também do comercial. Então vieram essas duas tratativas junto, precisamos mostrar mais para a sociedade a sucessão, que a empresa tem uma continuidade, que estamos alinhados. E também a questão comercial, que tu precisa te expor mais para as pessoas saberem a quem procurar, saberem que vão chegar na empresa e ter a quem recorrer. E tu sabe que isso para mim é sair da minha zona de conforto. E aí, claro, como tudo gera um medinho na gente. Só que tem sido, assim, gratificante. Eu tenho saído da empresa, colocado o pé para fora da porta, que nem eu digo, e as pessoas têm me abraçado. Eu sinto isso, sabe? A comunidade em si, as outras empresas, os clientes que a gente tem há 17 anos. Por exemplo, eu fui almoçar com um cliente faz uns 10 dias em Porto Alegre. 17 anos que ele é nosso cliente. A gente já tinha se visto como eu tinha te visto, assim, nos corredores. Eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era. Mas nós nunca sentamos para almoçar juntos, por exemplo. E ele amou. Ele disse, meu sonho era almoçar contigo, meu sonho era poder dizer para ti o que eu penso, como eu vejo da Londer, o que eu gostaria que tu fizesse. Então, eu sinto isso, é como se estivessem me abraçando e me dá mais força e mais vontade ainda. Certo. E hoje me arrependo de não ter feito isso antes. Tá certo. Não, e depois tem coisas que tu diz, né, que é bacana, porque a gente também vê o seguinte, né, Bento é uma região extremamente empreendedora. Muitas empresas e muitos grupos familiares que tocaram essas empresas, né? E a gente vê que muitas dessas empresas, inclusive daqui a pouco de pais, de colegas com quem tu estudou no Marista, ou que tu viveu ali na tua adolescência, muitas dessas empresas acabaram deixando de existir, ou seja, não teve uma continuidade familiar, ou quando se deu a continuidade familiar, como é que se diz, que o filho assume no lugar do pai? Sim, a sucessão. Sucessão, não me veio a palavra. A empresa acabou por se extinguir ou ter problemas e acabar deixando de existir. E o grupo da Londer, embora haja outras semelhanças, ele é uma diferença, ou seja, ele se manteve crescendo, né? Hoje nós temos a rede extremamente firmada no setor hoteleiro, é uma das redes referências do setor hoteleiro no estado, e por que não dizer no Brasil, né? Poxa, são 4 grandes hotéis, 5? 4, né? E tu tá dentro disso, ou seja, tu viveu isso, tu viveu o da Londer Grand Hotel, e depois a aquisição do Vitória, e depois veio antes o esqui, ou antes o esqui, e depois agora o da Londer Planalto. Então, tu viu tudo isso acontecer, né? Como é que eu trabalhei para isso acontecer. Pois é. Como é que é viver tudo isso, sabe? Esse crescimento. E aí, claro, passam os anos, as coisas mudam, a forma das pessoas se relacionar muda, a forma das pessoas fazerem turismo muda. Aí vem o turismo de negócios, que era algo que não se imaginava, não se falava muito, né? Embora acontecesse, mas hoje é muito mais presente o turismo de negócios, né? Normalmente quem vem para cá vem talvez para curtir, mas muita gente vem para fazer negócios, né, nas feiras, ou só para fazer negócios mesmo com as nossas empresas, né? Para mim é ótimo, porque hoje as pessoas me dizem, até que eu tenho escutado, mas tu já tem esse dom de venda, de te expressar, de te colocar. Eu disse, não é dom, é que eu vivi todo o processo, eu conheço nos mínimos detalhes, que nem tu falou. Eu participei da negociação do Vitória, do esqui, conheço as pessoas, sei dos problemas que a gente teve, das dificuldades, vivi, ajudei. Então, quando tu conhece o processo e tu acredita no teu produto, é muito fácil tu vender.
E graças a Deus eu consigo passar isso, pelo menos são os feedbacks que eu tenho recebido. Quando eu acredito demais, hoje de manhã até tive uma reunião com um motoclube que a gente está para trazer uma grande marca para fazer um evento conosco. E eu disse para ele, não, em vez de eu gastar dinheiro mandando alguém visitar essa marca, essa empresa, eu prefiro que as pessoas gastar dinheiro trazendo eles para cá, porque eu acredito tanto no meu produto que quando um cliente vem, me visita, faz uma visita técnica, conhece a gente, olha, talvez a gente perca 1% dos negócios. Agora, eu ir no escritório de uma pessoa para falar, primeiro que leva mais tempo, deslocamento, e tu não tem a mesma... A palavra não é a mesma coisa que a gente vê, né? Mostrar o local e tal. Exatamente. Então, hoje é aquela coisa que a gente fala da empresa familiar e muito arraigada aqui na nossa região de confundir o CPF com o CNPJ, né? Hoje eu não consigo pensar em sair do hotel ou fazer qualquer outra coisa na minha vida, porque já faz parte do meu sangue, já tá no meu DNA. Assim como nem se fala do Tarcísio, né? Que a vida inteira é dedicada a isso. E também acho que seria um desperdício, porque é o que eu sei fazer. Não, e depois tem o seguinte, né? Voltando a essa questão do empreendedorismo da nossa cidade, nós temos muitos casos de empresas que não deram certo, porque quem tocava a empresa era o pai, ou a mãe, ou os patriarcas, né? E o filho ia levando a vida, né? Ia tal. Aí daqui a pouco o pai faleceu, né? E aí o filho assume e aí a empresa desanda, né? E a tua situação ela é bem diferente, porque, poxa, tu mesmo está lá há 21 anos, convivendo, vendo aquilo crescer, é diferente, né? Um dia, sei lá, daqui 100 anos, o seu Tarcísio não esteja mais aí, né? Como tu disse, a fórmula da imortalidade. Mas não, realmente, eu torço para que ele viva muitos anos, porque eu gosto muito dele. Mas tu acompanha isso. Pô, se um dia tu não vai pegar aquilo ali, bom, agora... Não, tu já vem... Sim, não vou me inteirar do dia pra noite. Exato. Tu tem base do que tu faz lá. Tu sabe o que tu tá fazendo, né? Isso, o que a gente tá fazendo agora é só mostrar isso da porta para fora. Mas da porta para dentro, isso já vem acontecendo há 21 anos. E como ele bem diz, me preparando. E ao contrário também, né, não sou ninguém para julgar, mas muitas famílias, que talvez não perpetuaram, eu acredito que eles criaram diferentes os filhos do que os meus pais, por exemplo, me criaram e criaram meus irmãos. A gente desde muito pequeno, às vezes até é muito engraçado isso, mas a gente achava que a gente era paupérrimo, que a gente era, assim, meu Deus, sabe? Meus pais, eles são desprovidos de status, e são assim até hoje, e eu acho isso maravilhoso, e a gente foi criado nesse ambiente. Então, eu me lembro uma vez na escola, eu estava na fila da ginástica rítmica, ainda lembro disso, em que uma menina me perguntou, o que teu pai faz? Alguma coisa assim, e eu disse, meu pai é dono do Dalonder. Tá bom, e o meu é dono da Nestlé, então assim, e eu fiquei olhando, mas por que ela falou isso? Sabe, tipo, que pra mim ser dona do Dalonder quando eu era criança era como dizer qualquer outra coisa, assim, mas, né, a gente não tinha essa noção, a gente foi criado assim. E isso nos deu muita humildade, sabe? Saber de onde a gente veio, dar valor às coisas. Eu crio meus filhos assim também, não com... Eu tenho 2 filhos? Tenho 2 filhos. Um menino e uma menina? Um casal? Isso, o Bruno de 14 e a Bianca de 12. Eu crio eles sabendo o valor do dinheiro. R$10 é dinheiro, é importante. Essa educação financeira, essa coisa de sentir a necessidade é muito importante. E a nossa família é assim. Nós nunca tivemos vida de playboyzinho, nunca tivemos grandes... fui conhecer a Disney depois de bem sênior, já bem passada. Enquanto nossos amigos foram 10 vezes para Disney na vida. Coisas assim que naquela época faziam a diferença. Então eu acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente foi criado. E até hoje o pai pega firme com a gente, não pensa que tem muita... Eu ia te pedir, tem embate Tarcísio Maitê lá nas reuniões daquela do pé da mesa e tal? Tem. E eu vou te dizer, no início era mais do que hoje. Quando eu entrei cheia de gás, cheia de opiniões, eu tive que aprender aos poucos que, por mais que às vezes eu não consiga enxergar a visão dele, onde ele quer chegar,
porque ele é um visionário fora de série, eu tenho que confiar na navegação, porque no fim, ao longo dos anos aprendi isso. No fim, ele sabe para onde ele está indo, apesar de eu não enxergar muitas vezes. Hoje já é mais fácil, porque 21 anos acompanhando todos os dias, a gente já consegue entender e confiar. Mas no começo foi mais difícil, assim, eram embates e ele soube ter calma comigo. Disse, não, mana, tu vai enxergar, tu vai ver, tu confia. No começo eu ficava braba, eu não gostava. Mas hoje em dia, apesar de eu discordar muitas vezes, eu tenho um respeito gigante, né? Ele é a empresa, enfim, ele é o número 1, né? Que nem eu digo. E confio. No fim, normalmente ele tá certo. Tem uma coisa que tu falou ali, não é essa palavra, não é orientação, mas tu disse ele me orienta, não foi bem a orientação que tu usou. Mas é isso traduz um pouco, né, do que tu sente em relação a ele, né? Ou seja, ele continua te dando alguns feedbacks da vivência dele, né? E que bom que talvez tu consegue hoje receber isso de uma maneira mais legal, pelo menos eu vejo assim, né? Sim, claro, e a gente nunca teve grandes brigas, tá? Isso sim, nunca foi... Sim, o relacionamento pai e filho, né? Exatamente. Eu tenho lá em casa também, eu sei bem como é que é. Até porque eu acho que se a gente for concordino, que nem eu digo, não, ninguém evolui, né? Então, poucas pessoas questionam o Tarcísio. E para ele também é importante ter um questionamento, para ele mesmo refletir. Então, acho que ele também cresce com isso e eu mais ainda. Certo. E sabe que fazendo um link à tua pergunta anterior da visão e disso, se isso é uma coisa que a gente nasce ou a gente aprende, eu acho que hoje eu me vejo falando falas dele, assim, que eu nem imaginaria que hoje eu replicaria. Então, acho que também muito disso a gente consegue aprender. Certo. Né? Tanto conviver. Acho que... Teus filhos estão no hotel seguidamente ou não? Te acompanham e tal, ou talvez não como tu foi lá atrás, nessa idade? Menos. Porque tu opta por isso ou eles? Os tempos modernos? Os tempos modernos são uma incógnita. A minha filha até me acompanhou mais vezes no verão, então eu colocava lá no escritório. Tem a piscina lá, daqui a pouco. Não vão. Sim, eles vão. Eles vão. vão. E eles vão muito no hotel exatamente também pelo convívio com o vô. Agora, por exemplo... tem isso. Tem. Sim, como o pai tá morando lá, então eles vão seguido. Agora minha filha me disse, mãe, eu quero fazer meu aniversário. O que nós vamos fazer pro meu aniversário? E eu disse, olha, com a tua idade, eu fiz uma vez, eu lembro exatamente, ela vai fazer 13 anos. Quando eu fiz 13 anos, eu fiz uma festa na piscina no hotel. Né? Não é uma festa na piscina, mas convidei 4, 5 coleguinhas, foi lá, tomou um banho de piscina, depois come um sanduíche, né, só pra velhinha na torta, e aí ela disse, mãe, achei espetacular. Top. Eu disse, então agora tu vai lá conversar com o teu avô, pedir pra ele, eu poderia fazer a festa, entende? Mas não é, vai lá, conversa com o teu avô, o que ele acha. Ele ficou louco de faceiro, né? Ele adora os netos, minha mãe também é uma super vovó. Então, eles convivem menos, assim, dentro do hotel do que quando a gente era criança. Mas nas férias, às vezes, eles me ajudam no escritório. Que legal. Né? E também tem que ver o dom deles, né? Se vai para que lado, não são obrigados a nada. Tem que fazer o que gosta, né? Tá certo. Essa tua veia que já existia, mas essa tua veia que hoje ela é de dentro para fora, da Maitê empresária, né? Foi o que te levou a ingressar no SIC, a ser convidada para integrar a atual gestão do Centro da Indústria e Comércio? Creio que sim, né? O meu histórico, enfim. E também, com certeza, a questão da empresa, né? Como é um novo momento. Eu sou uma pessoa muito agregadora. Eu não sou muito de conflitos, né? Eu tenho essa personalidade mais amigável, vamos chamar assim. E nós estávamos, na verdade, o Dalonder estava fora do SIC. Até uma coisa estranha de se dizer, mas nós estávamos fora do SIC há anos. E o Carlão, então, quando... O Carlão tem essa mesma filosofia tua de agregar, ele mais ainda, né? Ele é um professor nesse sentido. E aí o Carlão vem... Apaziguador, ele tem um tom mais... Conheço. Muito. E aí, quando convidaram ele, então, para ser presidente, ele disse que logo lembrou enfim, da minha trajetória, ele me acompanha, e disse, eu acho que a Maitê é a pessoa ideal, mas o Dalonder tá fora do SIC,
Então ele veio, me fez o convite, que nem ele mesmo diz, não tinha plano B, se tu me dissesse que não, não sei o que eu ia fazer. E para mim foi uma grata surpresa, porque veio de encontro também a essa questão do comercial. Eu assumi o comercial em outubro e início de novembro o Carlão me veio com esse convite. Então tinha tudo a ver com o momento. E eu acho que realmente a gente atrai, né, o que a gente emana. Exato. E aí eu disse pra ele, só tem a questão da rusga do SIC com o Tarcísio, né? E vamos ter que desdobrar esse nó. Ele disse, não, deixa comigo, com o Tarcísio eu me dou, se dá com todo mundo. E aí o Tarcísio adorou a ideia de um novo momento, da gente poder estar lá dentro, fazer diferença, colocar as nossas ideias em prática, também agregar para a comunidade, que sempre foi a vida dele dedicada a isso. Então, até tô com várias pastas, assim, tô bem motivada. Que legal. Acho que vão ser 2 anos de muito trabalho, mas também muito aprendizado. Então, vou dar meu melhor ali. Tu consegue levar lá para dentro o que tu aprendeu nesse tempo todo ali no hotel e o que tu desenvolve no hotel em termos de claro que são áreas diferentes não, mas é muito mais abrangente o SIC, né? Mas tu consegue impor o teu ritmo lá ou tu pega muito do que é determinado assim, ó, não, nós vamos por essa linha aqui, no SIC? No SIC, na verdade, a gente está começando ainda, né? Então eu estou aprendendo. Mas o que eu tenho percebido, o mais importante, o papel mais importante da diretoria são as ideias. É se questionar. Eu não gosto muito dessas coisas de tipo, sempre foi feito assim, então a gente vai assumir a gestão e continuar fazendo igual. Não, acho que até essa nossa diretoria é bem peculiar, porque não tem ninguém das diretorias anteriores. Então, realmente é um novo momento, onde a gente tem se questionado, né? Qual é o real papel do SIC? Por que a gente está fazendo todas as ações que o SIC faz? Por que a gente está fazendo? É interessante, não é? Beneficia quem? A gente está gerando negócio? Então, agora nós estamos num momento de questionamento, e aí que vem as ideias. E isso sim eu posso trazer muito da minha bagagem. As reuniões são semanais da diretoria? Não. A diretoria é uma vez por mês. Uma vez por mês. Só que a gente tem as pastas, né? Então, cada um tem suas pastas, e aí tem reuniões, muitas vezes, semanais, quinzenais. Então, realmente... Mas dá para conciliar tranquilo, né? Sim. Com o hotel e tal. Sim, até porque as coisas se misturam, né? Pois é. Eu vou poder levar minha experiência e também aprender com o SIC. Então, é uma troca. Eu estando lá, não quer dizer que eu estou abrindo mão da minha empresa. Eu acho que as coisas andam juntas. Né? A gente, enfim, faz negócios e cria laços no SIC, fora dele. Quando eu estou fazendo uma visita, por exemplo, para um cliente, eu já vejo uma oportunidade para o SIC. Quando eu estou fazendo uma visita do SIC, eu já vejo uma oportunidade para o hotel. E as coisas se... Claro, natural que isso ocorra, né? Então... E... Depois de outubro, né, a mãe Maitê, ela mudou, ela ficou menos presente? Ou tu tinha, bom, encerrou meu expediente, eu vou para casa, fiz minha parte aqui dentro do hotel, tá. Depois de outubro, quando tu assumiu mais assim essa parte comercial, tomou a frente, digamos assim, teve menos mãe e Maitê em casa ou não deu para continuar conciliando? Viu que as perguntas aqui são as mais variadas, né? Não, é uma pergunta bem interessante. E foi o meu primeiro medo, tá? Porque eu sou uma mãezona, assim. Eu crio meus filhos para o mundo, eles são extremamente independentes. Mas eles precisam da gente, precisam da presença, do apoio. Então, a primeira coisa, quando eu assumi o SIC e o comercial também, que veio junto... Porque eu, na verdade, não me desvinculei do financeiro. Eu tô só com as duas funções, por enquanto. Não consegui organizar o financeiro. Mas tu agregou mais coisa pra ti. Sim, até bastante. Por isso que eu te pedi, deve dar uma mudada. Bastante. Em casa, então menos casa, mais trabalho. E aí o que eu propus pra eles, né? Eu disse, a mãe tá assumindo novos papéis, assim, expliquei. E eu disse, vocês são responsáveis por puxar minha orelha. Porque vocês são minha prioridade. Isso tudo vem depois, né? Primeiro são vocês. Então, eles se comprometeram, eles estão já numa idade também mais tranquila. Eles estão no momento da pré-adolescência, mais de ficar em casa, de ter seus amigos, mas eles estão tranquilos, eles estão numa fase fácil, eu diria. Então, eu disse pra ele, se vocês começarem a perceber que a mãe tá ausente, que a mãe não tá vindo, vocês vão puxar minha orelha. E aí, nesses meses, teve um dia que eles me puxaram a orelha.
mãe, tu pediu pra gente te avisar, né? Então, foi um dia que eu não almocei em casa. Uhum. E aí eles me puxaram a orelha. Tu tá sendo muito relapsa, tu já não veio almoçar com a gente não gosta, a gente gosta da hora do almoço. Então, eu disse, opa, vou reavaliar. Então, ok. Porque às vezes a gente não consegue perceber isso, né? Isso. Ó, tô ficando muito mais no trabalho do que no... Então, e toda semana eu pergunto, sabe? E aí, como é que tá, mãe? Fico, não fico? Então, assim, por enquanto tá dando pra conciliar. Aí tem alguns gatilhos que eles me puxam e aí eu paro e analiso. Por exemplo, meu horário do almoço é uma coisa, assim, a não ser que eu vá a Porto Alegre e não consiga voltar a tempo, mas é meio religioso, assim, que eu esteja em casa. Aí, à noite, como eu sou divorciada, então também algumas noites eles dormem na casa do pai e eu consigo conciliar. Então, mas... Tem que ter os momentos de descontração, senão a gente pira, né? O que eu ganhei bastante foram olheiras. Isso sim, eu tô na luta. Preciso dormir mais. Tá certo, tá bem. A Maitê é mais administradora ou mais visionária? Olha, até pouco tempo eu te diria que eu era totalmente administradora. E agora eu acho que o meu lado visionária, eu não digo que eu esteja 100% pronta, mas tá aflorando. Então eu acho que naturalmente, e eu até tenho me surpreendido com isso. Eu não imaginei que eu tivesse esse lado. E aí tu me perguntaste no início, Maitê, isso é natural ou tu aprendeu? Eu não sei ainda. Um pouco de cada, talvez. Eu me questiono, porque eu não esperava que isso aflorasse em mim assim tão naturalmente. E às vezes eu tenho umas ideias para um comercial que eu paro e penso, gente, onde é que eu tirei isso? Né? E aí eu não sei se é do dom, da experiência, um pouco de cada, mas o meu perfil sempre foi mais burocrático. Agora ele tá, vamos dizer, migrando, né? Que é necessário. Eu te pergunto isso porque o ramo hoteleiro, pela parca visão que eu tenho, assim, visão muito rasa, é de que o teu produto é assim, as vagas, né, os quartos, as diárias, né? Mas tu tem que pensar em algo também, embora não seja uma função direta do hotel ou da rede hoteleira, de atrair mais pessoas para a cidade para que essas pessoas venham para o hotel, né? Então, talvez seja meio que natural que tu tenha uma visão muito mais ampliada, e aí é o termo visionário, né? Poxa, eu tenho que pensar em algo para atrair mais gente para a cidade, para ajudar o município, a Secretaria de Turismo, o próprio SIC a pensar dessa forma, que mais pessoas venham para cá, porque essas pessoas, a possibilidade delas virem para o hotel é grande, né? Sim, mas isso é uma coisa que está no meu sangue, porque a gente nunca trabalhou de outra forma, a gente divulga o destino. Certo. Sempre foi isso. Toda a nossa luta, enquanto da Londres, desde o nascimento, né? Isso sim vem muito do Tarcísio, é destino. A gente luta pelo destino. Tanto que as pessoas me perguntam, mas o centro de eventos da Fundapark tem concorrente? Não, eu vendo Fundapark. As pessoas vão ter que dormir. Eu vendo Fundapark, eu vendo o destino. A gente tem uma pessoa no time que faz só quando a gente capta uma possibilidade de grande evento, a gente traz o pessoal para Bento e eles apresentam, levam em todos os atrativos, aí sim, leva nos hotéis, a gente faz a nossa parte, leva na Fundapark, nas vinícolas, mostra o destino, porque, que nem tu disse, a hospedagem é uma consequência. Claro. O nosso sucesso é uma consequência. Tu sabe que isso é uma coisa que eu não tô aqui de maneira alguma querendo comparar, né, a Maitê, o Tarcísio, mas essa é uma coisa que eu gosto de falar assim, porque ele também tem isso, assim, poxa, tu tá trabalhando, sim, pro teu hotel, claro, né, poxa, tu quer levar mais gente pro hotel, mas, cara, quando tu pensa em o destino, naturalmente tu vai estar traindo gente para cá, que daqui a pouco não vai ter opção de ir dormir no da Londres, não, vai dormir em outro hotel, numa pousada, num Airbnb, então, e tinha muito isso, e creio que ainda tem assim, mas ajudou a fazer os caminhos de pedra porque tem o hotel, tá, mas quantas milhares de pessoas não vieram para cá que não ficaram no hotel, que foram nos caminhos de pedra, que foram, sei lá, em outras tantas atrações, mas ficaram em outro lugar, né? E é bacana te ver pensar assim, poxa, porque é isso, né? Tu não tá trabalhando só para ti, tu tá trabalhando para a cidade como um todo, né?
Eu sempre digo, o nosso sucesso é só consequência, né? Os outros têm que fazer, todo mundo tem que fazer sucesso, todo mundo tem que ser feliz. Se tu pensar na nossa via gastronômica aqui que a gente tem, da onde surgiu a via gastronômica? Foi por causa do Dall'Onder. Até eu me lembro, o Daniel ali da Tanto havia quanto os restaurantes, as pizzarias, os... Isso, quando a gente começou, Bento tinha o quê? 10 restaurantes. Hoje a gente tem 100 restaurantes, vinícolas, então, né? Tinha uma que outra, agora aqui no nosso entorno são mais de 200 vinícolas na região. Então, isso só o turismo traz. Se tu pegar uma cidade, por exemplo, que nem Caxias, que é 3 vezes o nosso tamanho, olha as opções que eles têm de restaurante, de turismo. Não chega aos pés das nossas. E por quê? Porque a gente tem o turismo, senão a gente não conseguiria sustentar essa rede de restaurantes e de vinícolas e de atrativos. E a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Então, a via gastronômica é um exemplo. Até o Dani ali da Dolce Gusto sempre me disse, mas tu acha que eu paguei caro esse terreno para colocar Dolce Gusto ali? Por quê? Porque era perto do Dall'Onder. Pois é. E muitas vezes eu me sinto, as pessoas me cobram isso. Por exemplo, quando a gente tem baixas de eventos e baixa temporada, via gastronômica, de uma forma muito sutil, muito educada, mas eu ouço, como que tá tudo vazio? Como que... Aí eu disse, bom, se vocês quiserem estar cheios, vocês têm que rezar para nós estarmos cheios, então vamos trabalhar juntos. Trabalhar junto. Né? Quando a gente capta um evento, todo mundo ganha. Então... E isso tá no sangue, não é? Não, e olha que bacana, né? Tu pode vivenciar um pouco da época, digamos assim, anterior e a época atual, embora elas se fundem em determinado período, né? Tu não vê assim, não, até agora era assim, depois mudou. Não, veio mudando, né? Mas uma vez não se fazia isso que tu faz hoje, que talvez já se faça há mais tempo, de captar eventos, de promover o destino. Se esperava. Bom, nós temos os quartos, as pessoas, se elas quiserem, elas vão vir dormir aqui, né? Claro, daqui a pouco tu ia fazer um trabalho lá com a agência e tal, mas não era tão proativo como é hoje, né? Sabe que... E tu pegou isso, essa mudança de forma de vender o hotel, de vender a rede hoteleira, né? Tu sabe que o que acontece? A gente sempre captou essas coisas, mas a gente fazia de uma forma diferente. Tarcísio sempre divulgou muito destino e trabalhou pelo turismo. E a consequência a gente sempre foi comprado, né? Os nossos hotéis sempre foram comprados. Agora, não tem mais espaço só para isso. Então, por isso que a gente está se tornando um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, na questão comercial, de o quê? Fazer as visitas, procurar os clientes, não só ir onde nos procuram, né? Porque antes, a gente digamos assim, um médico aqui da cidade levantava o braço, eu quero trazer o congresso de psicologia para Bento. Aí a gente ia até Salvador lá e captava o congresso, mas alguém sempre nos procurava. Agora não, agora a gente está procurando as pessoas e a gente está indo captar. E sabe que uma coisa muito legal que me aconteceu essa semana, no mesmo dia, 2 redes hoteleiras familiares independentes, que eu chamo, de 2 destinos diferentes dos nossos, me ligaram, querendo unir forças comerciais. Maite, eu acho que a gente tem que se unir. Nós somos hotéis familiares, somos hotéis independentes, nós não somos concorrentes. A gente tem que unir nossas forças comerciais. Mas aqui da região, essas 2 redes? Uma delas é do Nordeste, entendi. De Maceió. Eu vou para lá agora, dia 23, exatamente para conhecer, através de um parceiro em comum nosso, que é o pessoal das corridas da Wine Run, que está fazendo uma prova lá, e eles têm até uma orquestra de crianças, um instituto que nem o nosso. Eles têm tudo a ver. A gente tem que divulgar vocês aqui e vocês divulgarem a gente aí, né? E isso é um movimento que está começando, e eu disse, opa, no mesmo dia, né? E outros são daqui, da região de Santa Maria também. O foco deles é diferente da gente. E tem eventos que são itinerantes, eles não acontecem 2 vezes no mesmo lugar. Então, por que não? O evento que aconteceu comigo esse ano, que eu não tenho opção de atender ele o ano que vem, por que eu não posso divulgar o meu parceiro lá no Nordeste, ou em Santa Maria, ou enfim. Então, quando a gente coloca a cara para fora da porta, tem tanta coisa que aparece, e quando a gente está aberto, obviamente, né? Então, assim...
E vamos lá, vamos... Não, e quando tu te refere a cliente, né? Vou visitar os clientes. O teu cliente, ele é muito diversificado, porque, vamos lá, diferente de uma fábrica de móveis, por exemplo, que me surge na cabeça aqui, que o cliente daqui a pouco é o lojista, né? É o lojista, ou a não ser que alguma empresa produza móveis sob medida, que ela atende diretamente o cliente, mas normalmente é o lojista. O cliente da rede hoteleira, ele pode ser um congresso médico, e aí é um médico que coordena determinado setor, pode ser uma agência de turismo, pode ser algum evento, algum grande evento, pode ser um governo, né? Então, o cliente de vocês, ele é muito diversificado, né? E as formas de abordar também são muito diferentes, né? Então, tu tem que ter muito jogo de cintura aí pra... Tu sabe que eu falo pro meu time, e é uma coisa que eles têm gostado muito, assim. Não existe pessoa que eu não tenha produto para vender. Não existe. De qualquer classe social, eu tenho alguma coisa para oferecer para essa pessoa. E porque hoje a gente trabalha que a gente comentou, com todos os segmentos, mas vamos falar do segmento de eventos. A gente consegue fazer eventos hoje de 2 pessoas e de 2.000 pessoas dentro dos nossos hotéis. Consigo fazer de chá de bebê até feira funerária. Né? E a gente já teve feira funerária. Tivemos os fabricantes. Eu não sabia. Sim, os fabricantes de caixão precisam vender os caixões para as funerárias. Certo. E é um público muito rico, inclusive. Então, a gente consegue atender hoje qualquer pessoa. Aí tu vai me dizer, tá, mas tem eventos, então o pessoal de fora... mas e a comunidade? A gente tá numa ação agora muito forte com a comunidade de desmistificar, quebrar paradigmas, que hotel é para turista. O hotel não é para turista, o hotel é para comunidade também. Então, a gente tem hoje todos os nossos serviços são abertos às pessoas que não estão. As pessoas não sabem disso. Não, estou trabalhando fortíssimo para divulgar isso. A gente tem desde o café da manhã, que só pensando em café da manhã, quantas ações a gente pode fazer para a comunidade? A própria piscina é um serviço fantástico. Tem uso de piscina. Até tem outras piscinas, mas a piscina ali é fantástica e as pessoas não sabem que dá para ir lá, paga um valor e tu vai poder tomar banho. Isso, passa o dia lá, tem comida, tem bebida, né? Temos até a nossa lavanderia é aberta ao público. A gente atende mais a parte de cobertores e edredons, né? Imagina que a nossa lavanderia lava para os 4 hotéis, é centralizada no grande hotel, lava para os 4 hotéis. Então, a gente colocar mais um edredom em uma das 15 maquinadas que a gente faz por dia é nada. Então, a gente consegue fazer isso com um custo bem acessível. Sauna, a gente tem os eventos, os restaurantes, a cantina, show temático, tudo aberto ao público. Então, a gente precisa trazer a comunidade para perto da gente. A gente criou agora também, falando em café da manhã, o voucher café da manhã, que é o quê? Eu quero dar... Hoje, por exemplo, tem um aniversário de uma amiga minha. O que eu vou dar para ela de presente? Com R$42, tu consegue dar um café da manhã no Dalonder para ela. Que é baita café, né? E se tu quiser gastar um pouquinho mais, com 84 dá como acompanhante. Então, tu tá dando uma experiência, que é o que tá na moda agora, né? Tu tá dando uma experiência. A gente tem os vouchers à venda nas recepções dos 4 hotéis. Tu vê, são coisas que eu também não sabia. E outra coisa, tu tá indo pro aniversário às 7 horas da noite, esqueceu de comprar o presente. Nós estamos abertos 24 horas por dia. É só passar lá na recepção comprar o voucher. E eu tenho dado para as minhas amigas e tem sido um sucesso, assim. Imagina. E o café é fantástico ali do hotel, é muito bom. Uma ação também que a gente está fazendo com as empresas locais é o café da manhã para os aniversariantes. Em vez de dar a torta, por exemplo, para aniversariante do mês, por que tu não dá uma experiência, um café da manhã ou um café com acompanhante? As empresas têm adorado, porque inclusive fica mais barato do que a torta. Né? Se tu for pensar hoje, uma torta é no mínimo R$100. Pois é, verdade. E, enfim... N experiências dessa forma. E é isso aí, eu digo, quando alguém senta na minha frente, não tem o que eu não tenha para oferecer. Pois é. Uma outra coisa legal de falar é que o Dalonder, muitas vezes as pessoas pensam, o Dalonder é para turista, como eu falei, e o Dalonder é caro. Eu não posso lá, é caro. Eu desafio as pessoas a irem conhecer nossos preços, sabe? A gente tem hoje
chegar lá e tu me disser, eu quero fazer um evento e eu tenho X para fazer, por exemplo, um coffee break. A gente adapta o cardápio. Eu quero fazer um jantar, mas eu só tenho X para gastar. Ou quero fazer um evento. A gente é muito flexível. Flexibilidade é uma das nossas marcas registradas, assim. Agora, se tu chegar lá e me disser, não, eu quero fazer um casamento maravilhoso, com uma cascata de gelo no meio do salão, com fogos de artifício, a gente faz também. Tem problema. Então, nós somos muito flexíveis. E aí as pessoas às vezes me dizem, Maite, mas tu não acha que tu tá querendo fazer tudo para todo mundo? Tu vai acabar que nem pato, que não nada, não voa? Eu disse, se não for assim, a gente morre na praia. Então, sempre foi nossa marca registrada e eu acho que essa desmistificação, né, ela precisa acontecer, porque as pessoas ainda têm, a comunidade, de um modo geral, tem exatamente essa noção. O hotel é para turista. Assim como até um tempo atrás a Maria Fumaça, ninguém pensava em passear de Maria Fumaça aqui da cidade, porque achava que era, ou qualquer outro atrativo turístico, né? Não, e o que tu tem dito é uma verdade. As pessoas não sabem que o hotel está aberto para a comunidade, para ir lá usufruir de uma série de coisas que não é só o turista que vai usufruir, né? Sabe que isso é uma cultura, eu acho que não é só da nossa região, assim, até onde eu conheço, assim, de mundo, eu acho que é uma coisa bem, pelo menos no Brasil, é bem natural. As pessoas daqui não vão nos nossos atrativos, por exemplo, os meus amigos, falando da minha roda de amigos, eu gosto muito de estar em todos os lugares, de conhecer todas as coisas, então, quer me ver feliz, me convidar para ir num lugar que eu nunca fui, adoro. Então, numa vinícola, fazer uma degustação, uma experiência, num restaurante diferente, um happy hour. E aí as pessoas me procuram muito assim, Maite, eu vejo que tu vai aqui, que tu vai ali, me convida quando tu for. Porque a gente aqui, ninguém conhece, tu vai dizer, todos os atrativos, todos os lugares que a gente tem, a maioria das pessoas de Bento nunca foi. Não conhece. Isso é para turista. A vinícola, fazer degustação de uma vinícola, não. Isso é coisa de turista, vou lá fazer degustação. Gente, tem que ir. E quando eu chego nas vinícolas, o pessoal sempre pergunta, né? Digam de onde vocês são. Parará, parará. Sou daqui. Daqui? A gente não recebe gente daqui. Então, sabe, isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma. Usufruir, a gente mora eu vou te dizer, é o melhor lugar do mundo. Eu já viajei bastante, não conheço o mundo inteiro, mas para mim, a gente mora no melhor lugar do mundo. A nossa região é linda, é segura, a gente tem opções gastronômicas, opções de atrativos. Tu quer ir para uma cachoeira, tu tem opção. Tu quer ir para uma vinícola, tu tem. Eu quero tomar um mate na praça, tem opção. Restaurantes, N coisas. A gente tem quer ir o Esporte e Aventura, tem também. Tem, verdade. Né? Olha paisagens que tem aí, coisa linda. A riqueza na nossa região, e as pessoas ficam dentro de casa, assistindo Netflix, né? Eu disse, tudo bem, tem uns momentos também gosto do Netflix, mas a gente tem que sair, né? Sim, mas também tem um momento, né? Vai assistir num domingo, mas no sábado tem que sair um pouquinho pra passear. Sim, tá certo. E eu acho isso engraçado porque as pessoas têm essa vontade, porque elas me procuram para isso. Então, por quê? Elas têm vergonha. Muitas vezes eu acho que é isso. Mas é para turista, é meio vergonhoso eu ir lá. Né? Eu disse, não, gente, é lindo ir lá, é lindo tu dizer, não, eu sou daqui, eu tenho orgulho, quero conhecer, quero saber da história dessa vinícola, como ela começou, que não tem coisa mais linda do que saber a história, né? Como começou. Então, isso que acho que... Tu falou uma coisa que me chamou a atenção, tu disse que as pessoas olham nas tuas redes sociais e, Maite foi lá, foi aqui, visitou lá. Essa Maite das redes sociais é a mesma daquela que estava lá nos bastidores do hotel e depois de um tempo começou a aparecer mais e mais para os eventos, visitar cliente, oferecer, enfim, ser mais proativa. Também era assim a Maite nas redes sociais, era mais, não mostrava muito da vida, hoje mostra mais. Então as duas coisas ocorreram meio que concomitantemente, é isso? Sim, talvez eu... Foi uma mudança de forma de viver, talvez, não? Sim, eu acho que a gente muda ao longo da vida, e essa é a graça da vida, certo. né? Porque que graça tem a gente
pensar, meu Deus, agora eu só vou ficar esperando o dia da minha morte, porque eu vou repetir todos os meus dias iguaizinhos. Então, sim, eu tô muito mais aberta. Eu já era um pouco mais aberta nas redes sociais, assim, e muito no convívio. Então, por exemplo, eu ia para as vinícolas antes, eu não comecei a ir agora. Isso sempre foi uma coisa que eu gostei. E sempre me relacionei muito com essas pessoas, mas nunca, talvez, divulguei tanto isso, né? Então, agora eu só tô mostrando talvez o que já existia, né? E eu só não divulgava. Agora eu tô me esforçando um pouco mais para divulgar, porque também é um esforço, né? Não é às vezes a gente pensa, pô, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu tenho que parar um minutinho para divulgar isso nas redes sociais. A gente fica pensando, ai, eu podia estar fazendo outra coisa, né? O primeiro pensamento de gringo que a gente tem é esse. E aí, não, quanto isso vai replicar? Claro, né? Então, isso vai atingir muito mais pessoas do que aquilo que eu tenho para fazer. Então, mas eu acho que já era uma coisa em mim, eu só tô aflorando um pouco mais. E me expondo, vamos colocar assim. Como é que tu vê o futuro, assim, do ramo hoteleiro? Tudo, claro que assim como tu tinha os taxistas, hoje tu tem o Uber, assim como tu tinha, sei lá, outro serviço e hoje modernizou, no ramo hoteleiro também, né? Nós temos o ramo hoteleiro e temos hoje o Airbnb, temos um monte de pousadas também, né? Cada vez tem mais, né? Onde você vai hoje, nos bairros, que era uma coisa que talvez até anos atrás não se imaginava ter uma pousada, sei lá no Santa Helena, né? Que vai bastante gente também. Como é que tu vê o ramo hoteleiro nisso, se adaptando a tudo isso, tendo, digamos assim, é competir ou não é um competir com essas outras opções? Eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Desde que tu seja honesto, idôneo e que tu venha para somar, sempre vai ter espaço. Eu acho que a grande diferenciação não é saber se é pousada, Airbnb, se é multipropriedade ou se somos nós, os hotéis familiares independentes, mas e sim a forma como tu atua. Se tu atuar pelo bem da comunidade, pelo bem do destino, com idoneidade, uma concorrência saudável, onde a gente se respeita, isso tem sempre lugar para todo mundo. Agora, se tu entrar nesse campinho e querer só tirar a tua fatia do bolo, não tem para ti. A curto prazo tu até pode levar alguma coisa, mas a longo prazo essas coisas não prosperam. Até teve uma empresa nos convidando para entrar na multipropriedade. Existem vários tipos de multipropriedade, não vou falar mal deles, né? Mas existem muitos hotéis familiares e independentes que estão se transformando em multipropriedade, por exemplo. Tem empresas que fazem isso. E aí... Só te interrompendo um pouco. Tem hotéis que já existiam e que migram para multipropriedade? Sim. Eu achei que isso não acontecesse assim de uma forma tão... achei que mais eram os projetos que já nasciam como multipropriedade. Não é comum, não é tão comum, a gente não vê mas tanto, tem acontecido. Mas tem. Até como maneira de se manter, né, daqui a pouco. Isso, e tem várias maneiras, inclusive, de tu entrar. A multipropriedade tem várias diferenciações dentro da multipropriedade. Tem algumas até que eu simpatizo e outras eu abomino, né? Então vai de A a Z ali, tem que ter muito cuidado. Então teve uma empresa que nos fez uma proposta, até a proposta deles é uma das que eu acho ok, são honestas. É uma multipropriedade em que tu vende o hotel, mas por um determinado tempo. É como se fosse uma multipropriedade temporária. Tu vende os apartamentos lá por 20 anos. Depois, no final desse tempo, o hotel volta para tua propriedade. Mas, enfim, fizeram várias tratativas com a gente e, claro, dentro desse negócio, tu ganha muito dinheiro na hora, porque essa venda... Se ela for, mesmo que seja temporária por 20 anos, tu arrecada dinheiro agora, e é muito dinheiro. Mas aí tu vai ganhar no quê? Na administração? Tu vai administrar essas cotas, né? E aí a pessoa me ofereceu tudo, e no final eu disse pra ela, tá bom, só que eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu vou morrer aqui, meus filhos vão ficar aqui. Eu não vou vender uma coisa que eu não compraria. Eu disse, isso pra mim... Isso é perenidade, entende? É isso que a gente tem que pensar. Hoje a multipropriedade tem algumas que são ok, mas tem outras, assim como em qualquer ramo, né? Tem outras que, os caras chegam de paraquedas, levam dinheiro de todo mundo e depois eles pegam o dinheirinho deles e somem.
né? Eu não. A gente tem uma história que da Londres é uma grande dádiva, mas também é uma grande responsabilidade. Eu não vou... Para mim, o dinheiro é importante para a gente poder realizar tudo que a gente quer, empregar, que o grande propósito de tu ter uma empresa é gerar emprego, é gerar uma condição digna para quem trabalha contigo, para as famílias. Porque eu sempre digo, se tu fosse pensar em nós, em mim, no Tarcísio, a gente vendia tudo e não precisava mais trabalhar. Né? Mas qual é o propósito? O que é uma vida só com dinheiro? Eu digo, é tão pobre que só tem dinheiro, né? Então, é muito mais que isso. E eu acho que tem lugar, respondendo a tua pergunta, para todos, desde que eles só vendam o que eles comprariam. Né? E acho que é esse o negócio. E não venham só para sugar, né? Mas para somar. Pois é, tu falou agora nisso, né? É bem isso, né? Poxa, o Tarcísio, por exemplo, poderia... Não, vou cuidar do meu hotel, não vou propor ciclovia, não vou ficar aqui quietinho, que eu ganho meus pila. E não, né? Tu vê um pouquinho além, né, de tudo isso, né? Sim, tu vê, por exemplo, o que a gente passou na pandemia. A pandemia, eu perdi todos os meus cabelos, agora que eu tô recuperando. O Tarcísio, ele ficou tão abalado que ele baixou o hospital, né? Então, mas por quê? Tu vai dizer, Maitê, vocês iam passar fome? Não, nós não íamos passar fome. Só que as 400 pessoas que trabalham com a gente... Que dependem daquilo ali para viver, né? É isso aí. Que eu me lembro, na pandemia, quando a gente fechou os hotéis e a gente disse pro pessoal, nós vamos continuar pagando vocês, mas eu preciso que vocês vão para casa. Sabe o que as pessoas me disseram? Maitê, mas no meu orçamento mensal, o almoço e a janta que eu como no hotel, eu não tenho como almoçar e jantar em casa. Entende? Isso é responsabilidade. Eu perdi meus cabelos na pandemia, não porque eu não ia comer, mas porque os 400 funcionários não iam comer. Então, e tu vai me dizer, por que tu te incomoda? Não é, gente, isso é propósito. Isso é o que me move. Me chamou a atenção, inclusive, tu falou agora em almoço, né? Eu vi um anúncio de vaga de emprego, acho que no esqui. Essa semana, eu vi nas redes sociais, tava lá o valor da refeição, acho que era R$1, não sei se era. Isso, é R$1. E eu me chamou a atenção, eu tava até conversando com a minha esposa, olha só, cara, a pessoa tem o salário e ela tem o almoço, que diferença que isso aqui faz na vida de uma pessoa, R$1. E não é R$1 por almoço, não, é R$1 por mês. Por mês, eu vi, cara, R$1 por mês a pessoa vai almoçar praticamente de graça. Todos os dias ela vai ter uma refeição. Tem gente que não tem uma refeição diária todos os dias. O nosso estado, por incrível que pareça, as pessoas não sabem disso. 14% da nossa população vive na insegurança alimentar, ou seja, elas vão dormir sem saber o que elas vão comer no dia seguinte. Elas não têm a certeza de que vai ter uma refeição. Cara, isso aí faz uma diferença na vida de quem trabalha lá. Poxa vida, e é bem como tu falou, tu pensa nisso, né? Não é só nós, é quem vive disso aqui, quem com a gente faz isso aqui funcionar, né? É quem não tem uma outra porta para bater, para pedir um prato de comida, né? E os nossos funcionários têm no mínimo 2 refeições por dia. Então, se o pessoal trabalha, por exemplo, turno manhã-tarde, chega, toma um café da manhã, depois almoça, né? E, enfim, sempre tem 2 refeições. O nosso refeitório é feito pelas nossas cozinheiras, que também fazem os banquetes. Então, não tem diferenciação. Obviamente, o tipo de comida é diferente. Mas é comida feita na hora, é comida de todo dia. E aí é isso, sabe? Esse é o nosso grande propósito, né? Deixa eu te pedir uma coisa, que talvez tu sinta, talvez tu não sinta isso. Tu, de certa forma não. Tu começou a trabalhar num lugar onde esse lugar já estava consolidado. O hotel já estava consolidado, já existia, né? Tu deu sequência a algo que já existia. Mesmo assim, tu é vista, ou tu te vê como uma empreendedora, ou tu te vê como alguém que, não, eu administro, ajudo a administrar, eu exerço a parte comercial, mas eu não sou uma empreendedora porque eu não comecei. Ou tu é vista, talvez assim, pelas pessoas, ou foi vista num determinado período, e tu te vê assim? Como é que tu te vê disso? Sabe que eu não me intitulo empreendedora, né? E sempre tive essa coisa, eu sempre peguei o bonde andando, né? Vamos chamar assim. Mas foi isso mesmo. Pegou o bonde andando, né? Mas na pandemia,
foi um momento, para mim, apesar de ter sido, acho que o momento mais difícil da minha vida profissional, também foi o que, assim como todas as dificuldades nos transformam, foi o momento em que eu me senti mais merecedora do lugar que eu ocupo hoje. Porque o próprio Tarcísio me disse isso. Agora tu sabe o que eu senti. Porque quando, dia 20 de março, né, de 2020, quando a gente fechou os hotéis, Tarcísio, que nem eu comentei, ficou doente. E ele ficou um bom tempo doente, internado, inclusive. E eu tive que assumir tudo sozinha. Então, pensa no pior momento da história dos hotéis, eu assumi tudo sozinha. E eu não podia nem falar com ele, porque ele não podia se estressar. Ele teve uma gastrite, um sangramento gigante, e ele não podia se incomodar. E estava no hospital. Então, assim, hotel fechado, 400 funcionários para pagar, o caixa estava zerado, porque a gente investe muito. Então, eu não tinha caixa, hotéis, aluguéis, bom, né? Sozinha. Sozinha não, tava com o time, né? Mas enfim, não tinha nem ele para trocar uma ideia. Então ali foi quando eu reuni forças e fiz o que tinha que fazer. E ele disse que e o reconhecimento dele para mim é muito importante, porque ele começou, então ele sabe, né? Ele disse: agora tu sabe o que eu passei no início, porque foi como se tu tivesse começado de novo. Tu teve que se reinventar, teve que tomar decisões duríssimas, como o fechamento do Hotel de Caxias. Eu me lembro, foi o pior dia da minha vida. Eu tive que fechar um hotel e fazer uma demissão coletiva. Demiti 45 pessoas numa sala. Eu passei 2 dias chorando, porque foi o pior momento da minha vida. Coisas assim, horrendas que a gente teve que passar, por quê? Para poder alimentar os 400. De uma maneira ou de outra, a gente teve que demitir muita gente, mas aí a gente pagou FGTS para ficar no seguro, outros a gente... Enfim, várias ações que a gente tomou para o negócio perpetuar. E tanto a nossa assessoria jurídica quanto o contador, até hoje eles me dizem, mas foi um milagre. Vocês estarem com as portas abertas hoje é um milagre, porque vocês não tinham nenhum indício de que iriam sobreviver a uma pandemia. Então... foi ali o momento em que eu me senti merecedora desse lugar. Que eu também, se eu não tivesse ali, não tivesse tomado as ações que eu tomei sozinha, porque o Tarcísio não estava comigo nesse momento, porque obviamente porque não pôde, nós não estaríamos mais aqui. Então eu posso dizer que eu sou um pouquinho empreendedora, porque eu não comecei, mas eu reescrevi a nossa história, né? Eu consegui possibilitar que ela continuasse. Certo. Então... É porque... não é que é natural, mas é normal a gente ouvir aquele tipo de expressão assim: tá pegou lá tudo porque pronto. Pegou pronto, porque tal, quero ver se tivesse que começar do zero, né? Tem disso, né? E às vezes as pessoas não falam, mas a gente sente esse tipo de coisa, né? Mas sabe que eu ainda acredito que o começar do zero é muito pior, tá? Sim, realmente, claro. E ainda mais nos dias de hoje, eu admiro muito as pessoas empreendedoras, assim, que realmente começam do zero. Cada vez eu acho que é mais difícil isso, e elas têm o meu respeito, minha profunda admiração. Mas isso, obviamente, cada pessoa tem sua opinião, mas eu não tenho problema nenhuma com isso. Eu me acho extremamente merecedora do lugar que eu ocupo hoje. Né? Ajudei a construir isso também e tive esse momento em que eu escutei do Tarcísio: não, agora tu realmente merece estar aqui, né? Eu te falei. Então, isso foi muito gratificante, assim, um reconhecimento. Você é uma pessoa estressada? Não. Você que se estressa fácil, nervosa ou mais? Não. Tranquilo. Não. Eu acho que no início eu era talvez um pouco mais, mas nunca fui briguenta, assim, vamos dizer. Eu tenho essa... claro, eu não esqueço as coisas. Eu perdoo, eu convivo, mas eu não esqueço, né? Mas não brigo. É difícil me tirar do sério, assim, né? Até tem uma colega minha do escritório que às vezes eu fico nos 0800 das telefonias, aqueles que tiram qualquer um do sério. Ela me diz: ai, Maite, como é que tu faz isso? Tão plena. Tu não troca o tom de voz. Eu disse: não, é que é uma questão de decidir que tu não vai trocar o tom de voz, né? Então, não sou estressada. Também. Eu sou ansiosa, tô sempre muito a milhão. Acho que isso faz parte, né, de quem
quem empreende, quem está sempre pensando em algo novo, em mudar e estabelecer estratégias, é ser muito ansioso. Eu sou muito assim, quero fazer. Bom, tenho que fazer. Até que eu não começo a colocar em prática. É como o podcast aqui, né? Que os caras, mas que tu foi fazer um podcast, cara? Tu é da política? Cara, eu queria fazer algo diferente. E até que eu não colocasse aquilo em prática, eu não ia sossegar. Então, a ansiedade faz parte disso, né? Ou melhor, tudo isso faz parte da ansiedade, né? Porque existem dois tipos de pessoas, né? Pelo menos é o que a psicologia diz. Ou tu é depressivo, ou tu é ansioso. Que o depressivo vive no passado, o ansioso no futuro. É verdade. Né? E qual é a utopia? O presente. A gente deveria, mas ninguém consegue. Para mim é uma utopia viver no presente. Verdade. Então eu prefiro ser ansiosa do que ser depressiva. Tá tudo bem. Tá certo, tá bem. Cara, eu adorei conversar contigo. Foi um papo muito bacana sobre todas essas nuances, né, que envolvem o ramo hoteleiro, mas não só o ramo hoteleiro, acho que a gente foi bem mais longe disso, né? E eu fiquei bem feliz de ter aqui, acho que foi um papo bem legal, espero que tu também tenha gostado. Adorei, com certeza. Passar a palavra para te despedir, enfim, falar alguma coisa que tu quiser falar, quiser xingar o mundo, não precisa, não. Né? Eu quero agradecer muito a oportunidade, né, de estar falando e também aproveitar para convidar todo mundo para, né, já na pegada que eu estava comentando, gente, acreditem, o Da Londra é para todos, é para a comunidade, é para os turistas também, estamos abertos, me procurem nas redes, enfim, ou os nossos canais, acreditem, a gente tem um produto para vocês e vocês vão ser muito bem atendidos e muito bem-vindos. Tá, muito obrigada, mas esse foi um prazer. Prazer foi meu. E fico à disposição no que a gente puder agregar, né? Legal, bacana. Obrigado, Maite. Eu sempre digo para vocês que em todo novo episódio nós temos assuntos legais com convidados especiais. Esse foi mais um daqueles episódios para ficar marcados na história do Escuceucast. Se liga, não esquece de comentar, compartilhar, mandar esse conteúdo aí para seus amigos, para as pessoas que você conhece, porque tem muita riqueza de informações em tudo que nós falamos aqui. Até o próximo Escuceucast.